Oi, gente, tudo bem por aí? Atos capítulo 18. 18 já, rapidinho. 28 versículos. Vamos lá. Ontem me deu um ataque de tosse no final. Hoje trouxe água. Ontem eu tinha trazido, só que tinha acabado. Deixa eu beber um gole logo. Vamos lá. Nós acabamos ontem com Paulo foi embora dali e algumas pessoas creram. Com aquele povo foi inveja, né? Paulo falando na Grécia com um discurso maravilhoso. Para quem gosta de comunicação, nossa, estudem aquele discurso que ele usou. Muitas estratégias maravilhosas ali. Bem legal, vamos ver hoje. Hoje Paulo vai para Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Entrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Olha que loucura! E Paulo foi visitá-los. Meu Deus, o cara mandou todo mundo embora. Preconceituoso. E acabou ficando ali para trabalhar com eles. Paulo foi visitar esses dois, né? E acabou ficando ali para trabalhar com eles. Porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma. Isso é, fazer barracas, fazer tendas. Paulo era uma pessoa muito trabalhadeira, ele não vivia do ministério. Ele trabalhava e pagava as suas próprias contas. Ele não vivia de doações, né? Ele fazia tendas, todo lugar que ele ia, ele fazia as barracas, as tendas, ele trabalhava com isso. E a Áquila e a Priscila também trabalhavam com isso. Eles ficaram ali, montaram uma microempresa, um MEI, e ficaram trabalhando. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e também os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província de Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficavam contra Paulo e o xingavam. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas. Sacudiu o pó das suas roupas. Um dia desse a gente falou sobre isso, né? Acho que foi Pedro. Sacudiu a sandália dos pés e falou... A gente aprendeu a não perder tempo com gente que não quer nos ouvir, com gente que não quer aprender com a gente, com gente que não quer a nossa presença. As pessoas não querem a nossa presença, não querem a nossa conversa, a gente não tem que ficar perdendo energia. Seja ela da nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, nosso trabalho, qualquer lugar se afasta. Você não vai perder nada com isso, você só vai ganhar. E Paulo fez isso, sacudiu a poeira da roupa e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Paulo foi firme e forte. Vocês são muito chato, vocês são chato. Tem um povo chato, é o povo que é religioso. Ai, gente, olha, você vai nos lugares assim, eu vou te contar uma coisa, não sei nem se eu vou falar, que eu não tenho dinheiro para advogado, tem um meme assim, né? Mas conversar com as pessoas que não são judeus é muito mais fácil do que com os judeus. Conversar com as pessoas que não são cristãs é muito mais fácil do que com os que são cristãos religiosos, né? Não estou falando dos cristãos que são cristãos de verdade, não. Os religiosos. Os religiosos são os primeiros que nos atacam. Os religiosos são os primeiros que jogam na nossa cara. Você não é cristão? Você não é de tal religião? Você não faz isso? Você não faz aquilo? Tem uma amiga que diz que toda vez que ela faz alguma coisa, o marido dela fala: mas você não é católica? Você não passa o dia inteiro ouvindo o padre tal? Esses religiosos sempre têm mania de jogar a nossa fé, a nossa religião na cara. Essa gente é uma gente difícil. Eu passei por uma situação parecida com essa. A pessoa que é cristã, que deveria me defender na minha fé, porque eu sou falho o tempo todo, gente, eu sou pior do que vocês imaginam. E essas pessoas que deveriam me defender são as primeiras que me atacam quando eu faço alguma coisa errada, que é o tempo todo. Por isso me defendam.
Me defendam, porque eu preciso de defesa. Então, Paulo falou isso, Paulo se encheu, sabe? Paulo falou, ai gente, vocês são chatos demais, nossa, essa crentaiada chata, esse povo chato, esses judeus são chatos, não quero mais saber de vocês, e a partir de agora eu não vou mais falar com vocês, eu vou falar com os não-judeus. Não quero mais saber desse povo religioso demais, você sabe demais, eu vou falar com quem não sabe de nada, que vocês são mais legais. Eu super concordo com Paulo, principalmente depois de uma situação que eu passei. Um dia eu conto, você sabe que eu conto, né? Eu vou falando, daqui a pouco eu conto. Não vou falar o nome do abençoado, mas eu conto. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. Olha aí, ele escolheu a casa de uma pessoa que não era judeu, de um não crente, na nossa linguagem aqui, de um não cristão. A casa dele ficava longe da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Glória a Deus por isso. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor Jesus disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Ai, que coisa mais linda. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque essa palavra de Deus é muito maravilhosa e eu quero tomar posse dela para a minha vida em nome de Jesus. Quero tomar posse. Deus está falando com Paulo, mas também está falando comigo, está falando com você também. E tem uns religiosos que falam que a gente não pode tomar posse das palavras porque que Deus está falando com Paulo, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quiser. E isso aqui é toque de Clay, tá, gente? Isso é o toque de Clay. E eu tomo posse dessa palavra. Vou ler de novo. Deus apareceu em sonho para Paulo, numa visão, e falou assim, ó: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer mal nenhum, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Isso aqui, gente, é uma palavra muito boa para você guardar no seu coração, porque Deus também fala isso com você. Pode não estar falando agora, mas Deus fala isso com você, porque todos nós passamos por isso. Com certeza Paulo, para ele ter falado, eu não vou mais falar com esses judeus não, essa gente chata, eu vou sacudir essa poeira, eu vou me livrar dessa gente chata, eu não quero mais falar com vocês, que eu falo, ensino, vocês não aprendem nada, vocês questionam tudo, vocês são chatos, eu vou falar com os não judeus. E foi lá para casa do cara que nem era não judeu, longe da sinagoga. Ele provavelmente pensou em desistir. Quantas vezes a gente pensa em desistir também, porque as pessoas são chatas, são insuportáveis, são religiosas, são incômodas, são perturbadas. Elas deixam Satanás usar a vida delas para incomodar a gente. Quantas vezes a gente pensa em desistir? O toque de Clay sobrevive a duras penas, gente. A duras penas. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que os bons são maioria. Eles são silenciosos, mas são maioria. E Deus está falando com Paulo e comigo também, com o meu coração. A mensagem passa primeiro por mim. Eu sou o cano. Eu sou o cano que escoa água no coração de vocês. Ó. Ninguém poderá lhe fazer mal nenhum, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Deus está falando. Muitas pessoas são minhas. Os bons são maioria. Os bons são maioria. Eles são silenciosos, são calmos, mas a maioria de Bereia, não é a maioria da Macedônia lá, daquele lugar ruim lá que a gente leu ontem. A maioria de Deus. Por isso a gente não pode desistir, gente, quando as coisas estão ficando difíceis. Não desista do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho. Não desista da sua igreja, do seu pastor, do seu padre. Não desista da sua vida, da sua alma, do seu corpo, porque está difícil emagrecer, porque está difícil ganhar músculo. Não desista. Não desista. Nada é simples nessa vida, nada é easy, nada é fácil. Mas a maioria, ó, muitas pessoas dessa cidade são minhas. Os bons são a maioria. Nós vamos vencer, você vai ver. Vai dar certo. Só continua. Não tenha medo, continue falando. Não se cale. Olha o que Deus está falando com a gente. Não se cale.
incentivou Paulo nesse momento que ele estava frustrado lá na casa de uma pessoa que não era cristã, que não era judeu. Era cristão, né, que ele já tinha se convertido. Contextualizando para os nossos dias. Né? E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província de Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles agarraram e o levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Você vê que o pessoal persegue Paulo, persegue você, persegue eu, persegue a gente. Os cristãos são o povo mais perseguido do mundo desde sempre. O cara tá ali há 1 ano e meio fazendo a mesma coisa mesmo, e ainda tem gente ainda enchendo o saco dele ainda foram lá 1 ano e meio depois pegar ele e levar lá no governador. Toda vez que mudava a política, eles iam lá perturbar Paulo. Quando Paulo ia falar com Galho, disse aos judeus, de novo os religiosos perturbando ele. Ai, esses religiosos incomodam todo mundo. Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesse assunto. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, olha que legal, Galho disse, judeus, vocês se virem vocês, é coisa de vocês aí, eu não tenho nada com isso. Eu tenho uma coisa mais importante para fazer, que eu sou governador e não vou ficar resolvendo essas besteiras. E em seguida os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Galho também está nem aí para a aula do Brasil. Também ele tem mais coisa para fazer, ele é governador. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Corinto era uma cidade perversa, uma cidade ruim, povo ruim. Você está vendo aqui, né? O povo era ruim, uma cidade difícil, uma cidade ruim. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, dando graças a Deus, junto com Priscila e seu marido Áquila. Antes de embarcar para Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis. Judeus, né? Religiosos. Quando foi embora, ele disse: eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. E agora vamos para a terceira viagem de Paulo. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia, no distrito de Frígia, indo de um lugar para o outro, animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém ele conhecia somente o batismo de João. E ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhes explicaram melhor o caminho de Deus. Ele falava as coisas certas, Apolo tinha boa intenção, era um menino do bem, falava bem, só que ele sabia só meias coisas, ele não sabia as coisas todas. Então, Priscila e Áquila, uma coisa interessante é que Priscila aparece em primeiro lugar, a esposa, a mulher, que geralmente é sempre a última nessas situações, aparece em primeiro lugar aqui. Em várias outras situações ela aparece em primeiro, acho que ela tinha mais atitude, né? Ela aparece em primeiro e ela fala, e ela leva esse rapaz para casa e ensina o caminho, né? Ensina o batismo de Jesus, ensina o Espírito Santo, ensina as coisas para Apolo, porque ele tinha um bom coração, só estava faltando um discipulado, um mentorado, né? Um mentoramento ali para ele. E foi isso que eles fizeram com Apolo. Priscila e seu marido ouviram falar, então
levaram ele para a casa deles e explicaram melhor o caminho. Quando Apolo resolveu ir para a província de Acaia, os cristãos de Éfeso animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que recebesse Apolo bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, ele era eloquente, ele era forte, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Ele foi um grande homem, Apolo. E depois que passou pela mão dos dois discipuladores ali, Áquila e Priscila, ele ficou melhor ainda, que agora ele já sabia toda a história completa. E Paulo, onde ele passava, ele juntava os discípulos, os discipulados, os discipuladores e ia espalhando. Ele pegava de um lado, jogava para o outro, ele foi levando as pessoas e espalhando e abençoando. Paulo foi um grande homem. Foi um grande homem como Saulo, né? Foi um grande homem mau, terrível, ele matava os crentes. E agora é um grande homem como um cristão. Deus transforma a sua vida. Se você é uma pessoa ruim, Deus transforma você numa grande pessoa boa também, na mesma proporção. Assim. Isso é legal. E assim terminamos o capítulo 18. Um beijão no seu coração e até amanhã.